você fará bem encaminhando-os em sua jornada de um modo que agrada a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram sem receber nada dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para que nos tornemos cooperadores com eles na proclamação da verdade. Escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, quando eu for aí, farei com que se lembre das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras caluniosas. E não satisfeito com isso, ele não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, e sim o que é bom. Quem pratica o bem procede de Deus. Quem pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos dão bom testemunho dele, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha para lhe escrever, mas não quis fazê-lo com tinta e pena, pois espero vê-lo em breve, então conversaremos pessoalmente. A paz esteja com você. Os amigos mandam saudações e dê saudação aos amigos um por um. Amém, querido? É uma carta, irmãos, embora pequenina, mas cheia de peso, de graça, de glória de Deus. Mas algumas coisas que nós comentamos de manhã, e deixa eu sintetizar, porque é claro aqui nessa epístola do apóstolo João, quando escreve a Gaio, porque João está escrevendo a Gaio, porque João tinha mandado cartas para a igreja, mas tinha um camarada lá chamado quem? Diótrefes, e que não deixava essa carta chegar. Ele segurava a carta, porque Diótrefes era um líder da igreja. Então ele prendia essa carta. Ao mesmo tempo em que ele prendia essa carta, ele também proibia de receber algumas pessoas que eram enviadas para a igreja para edificar o corpo de Cristo. Então a gente consegue aqui identificar, e nós falamos pela manhã, que é muito parecido com as pessoas que seguiam Jesus. Porque Jesus tinha 3 categorias de pessoas que o seguiam. Jesus tinha multidão, Jesus tinha os seus seguidores e Jesus tinha os seus discípulos. Multidão vai e vem. E ninguém, irmãos, nenhum ministério, nada pode estar pautado em cima de multidão. Porque a multidão, ela, ao mesmo tempo em que está no lugar, ela se vai de acordo com a necessidade que essa multidão, ela assimila, que ela absorve os seus interesses, ela pode estar junto ou não estar. Então nós temos que entender, até porque, olha só o que Jesus diz. Jesus fala, irmãos, que as pessoas, nós precisamos nos esforçar para entrar por que tipo de porta? A porta estreita e apertada, porque larga e espaçosa é a porta que conduz à perdição, e muitos, uma multidão entra por ela. Em contrapartida, a porta que leva para a salvação é estreita e apertada, e Jesus diz o seguinte: são poucos que acertam com ela. Então, nós nunca podemos pautar na multidão. Não é verdade? Multidão é bom, irmãos, multidão é bom. Multidão dá essa sensação de poder. Multidão dentro da igreja, irmãos, que coisa boa. Olha, um louvor com 100 é diferente de com 10. Como diz Macedo, sim ou não? Não é? É diferente, irmãos, com certeza. Não é? Multidão traz, mas a multidão nem sempre está. Mas o Senhor tinha essa multidão, tinha os seguidores, e os seguidores estavam com Jesus. Por quê? Porque visualizavam em Jesus que ele era uma pessoa que, se estivesse perto dele, pelo menos uma coisa a multidão, irmãos, não ia ter: era fome. Porque Jesus era um exímio multiplicador de pães e peixes. E o dia que Jesus deixa de multiplicar pão e peixe, irmãos, a multidão pulou fora. Não? Mas ele tinha quem? Ele tinha os seus discípulos, porque os seguidores de Jesus
e comentamos, na hora em que se apertou, na hora em que Jesus apertou o discurso, eles disseram, a gente não sabe quem, mas foi esses seguidores que disseram, esse discurso é o quê? É duro, quem é que pode suportar esse negócio aí? E para o lado fora, só ficou os discípulos que Jesus pergunta, e aí, vocês o que querem fazer? Se quiser, né, a gente já comentou isso aqui inúmeras vezes, e Pedro levanta a voz dizendo o seguinte: Senhor, para quem nós iremos se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Amém? Então, o que João está fazendo aqui? João está escrevendo para um lugar, e agora ele precisa se comunicar com Gaio, e falamos pela manhã, volto a dizer porque eu acho que é pertinente, porque Gaio, embora não fosse uma pessoa nova, embora fosse provavelmente um presbítero, dirigente dessa igreja, porque naquela época, tirando raríssimas exceções de jovens que estavam à frente da igreja, e um deles foi Timóteo, que foi levantado pelo apóstolo Paulo para que pudesse colocar em ordem a igreja de Éfeso. E na igreja de Éfeso, Timóteo, irmãos, teve que quebrar pedra, porque ele foi contestado, ele foi confrontado. Paulo chega ao ponto de dizer o seguinte: olha, Timóteo, ninguém despreza a sua mocidade, não é? Enfim, então a gente percebe que quando o apóstolo João está escrevendo a Gaio, ele fala de Gaio, cujo nome Gaio, falamos de manhã, mas eu acho que seria interessante você tomar conhecimento, que embora pudesse ser uma pessoa com uma certa idade, mas o significado do nome Gaio significava o quê? Alegria, jovialidade. Não? E aí a gente volta a bater naquela mesma tecla em que, eu não sei se você conhece, né? Mas eu conheço alguns irmãos que são velhinhos, mas tem um espírito animado. Irmãos, conhece a gente assim? Não? Que a velhinha é você? Não? Aqui, irmã Luísa, aqui, o Espírito Santo aqui, ó. Quer dizer, faltou o Tai Chi Chuan hoje. Está em Belfort Roxo, né? Porque a gente fala aqui que a gente tem dois estilos de dança, né? A gente tem a irmã Luísa, que é a ninja, né? E aí agora entrou a irmã Liane, que é o Tai Chi Chuan. Hoje eu estou vendo a Sônia ali, Senhor, aleluia. Eu falei, acho que ela vai para o Ministério de Dança também, viu? Estou vendo ali animada para lá e para cá. Eu falei, só falta ela querer entrar. Não sei qual é o estilo dela, né? Mas enfim. Mas, né, na verdade, existem esses equilíbrios. Tem que haver essa questão, mas o problema é quando há o inverso. O problema é quando você tem pessoas novas com espírito velho, irmãos. Gente que envelheceu de uma tal maneira, né, que não parece que é isso que a gente vê. Tanto é que o apóstolo João, quando escreve Gaio, diz o seguinte: olha, espero que você esteja bem de saúde, como vai bem a sua alma. Então a nossa alma precisa estar passando sempre por um processo de renovo. Mas o apóstolo João, ele cita uma preocupação. Nessa epístola aqui, nós vamos ver a preocupação do apóstolo João em relação à verdade. Em relação à verdade. Por quê? Porque a própria palavra de Deus deixa bem claro, e a gente vai ter inúmeros versículos, né, em vários livros da Bíblia, que fala sobre essa distorção da verdade, pegar a verdade de Deus e transformar ela numa mentira. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque esses valores, né, nós estamos hoje impregnados por uma cultura que tenta de todas as maneiras destoar ou desfazer das verdades, e verdade absoluta, irmãos. Não existe uma verdade mais ou menos. A verdade tem que ser absoluta. Por isso que Jesus é absoluto. O Senhor deixa bem claro na sua palavra. Olha o que o salmista diz: os meus lábios não vão pronunciar nome de outros deuses. Não. Ao Senhor Jesus somente Ele que é toda honra, toda glória, todo louvor. Quando
aquele moço que foi, eu posso estar cometendo uma gafe aqui, me desculpa, mas eu acho que era o cego de nascença, quando Jesus curou esse cego de nascença e deu o maior alvoroço. Por quê? Porque o pessoal lá do templo, né, dos sacerdotes, aquele pessoal todo que queria arrumar um esquema para desmoralizar Jesus, e os pais pertenciam à sinagoga, então chamaram, né, os pais para dizer: vem cá, mas quem é que fez isso no seu filho? Você sabe de quem fez isso no seu filho? É isso. Os pais disseram assim: olha só, ele já é maior de idade, chama ele para explicar. Aí chamaram, né, a pessoa, o moço, eu não sei: olha só, quem fez isso com você? Você sabe que ele é um revolucionário? Né? Parafraseando, você sabe que ele anda provocando distúrbio, aquela questão toda? Olha a palavra desse moço. Ele diz o seguinte: se ele é tudo isso é que vocês estão falando, eu não sei se é, mas uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. Uma coisa eu sei, isso é indiscutível: eu era cego e agora eu vejo. Quando Pedro e João, lá no caminho da Porta Formosa, né, eles curaram aquele aleijado, né, o coxo de nascença, enfim, pegaram o Pedro, João, e ameaçaram ele, aquela questão toda e tal. Mas depois, irmãos, essas próprias pessoas fizeram uma reunião e disseram o seguinte: olha só, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente vai fazer com esse camarada aí. Sabe por quê? Porque uma coisa é notória, tem uma coisa que a gente não pode negar: foi feito uma obra sobrenatural nele. Glória a Deus. Isso é indiscutível, foi feito uma obra poderosa. Por isso, irmãos, que o Senhor Jesus, ele é único. A palavra do Senhor é única, a verdade do Senhor é absoluta, não é relativa. Nós estamos no mundo de relatividade, né? Daquela coisa que pode ser, mas não é. Então, não, irmão, Jesus é. Jesus, quando ele se manifesta, ele bate no peito e diz o seguinte: eu sou. É esse eu sou que o Senhor se manifestou a Moisés lá no deserto, quando Moisés disse o seguinte: quando eu for lá no Egito, quem é que eu vou falar? Quem é que eu vou anunciar? Diga: o eu sou enviou. Aí Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Uau! Jesus é a verdade. Nós viemos, irmãos, de uma igreja, quando nós fizemos a transição, eu acho que isso é até profético, eu acho que eu estou recebendo isso, até está descendo aqui uma veia profética. Amém. Porque para que fizéssemos a transição da comunidade Creia e Vive em Jesus, nós pertencemos anteriormente a uma igreja, que ficamos aqui durante praticamente um ano e meio, de uma igreja. Alguém lembra qual é a igreja? Jesus é a verdade. Então a gente transita de um ministério chamado Jesus é Verdade para a comunidade Creia e Viva em Jesus. Então Jesus está sempre, irmãos, na nossa identidade. Então quando se fala de verdade não tem como questionar. Mas nós estamos hoje numa cultura em que divulga a inverdade, o sofisma. Me ajuda de novo, pastora, né? Que é a mistura da verdade com a mentira, daquela coisa misturada, que se você não tiver percepção, irmãos, a gente tem que estar muito atento, porque hoje nem tudo aquilo que nós estamos ouvindo a gente pode aplaudir, porque nós precisamos de referenciais verdadeiros. Precisamos de uma igreja verdadeira. A gente estava falando antes de começar o culto, e nós não, irmãos, veja bem, nós não falamos isso aqui na nossa igreja, na comunidade Creia e Viva, por uma questão de soberba, de altivez, de presunção.
Mas uma coisa que Deus tem colocado no nosso coração é sempre pautarmos a palavra ensino aqui neste lugar com a verdade. Nós não abrimos mão da verdade aqui neste lugar. O nosso compromisso aqui é com a palavra de Deus, é com a verdade do Senhor. Porque aonde tem a palavra do Senhor, irmãos, tem liberdade, tem ação de Deus. Quando Jesus chegou em Jerusalém, o primeiro lugar que Jesus se dirigiu, e nós já falamos disso aqui, porque as pessoas receberam Jesus, sabendo quem era Jesus. Jesus chega lá praticamente no início, no período da Páscoa, e quando Jesus está entrando com o jumentinho, as pessoas espalhavam palmas no chão. Não sei se alguém lembra aqui, é da minha mocidade, né, que cantava lá dos vencedores por Cristo, dizia o seguinte: Hosana, Hosana, mantos e palmas espalhando vai o povo alegre de Jerusalém. Lá bem ao longe se começa a ver o Filho de Deus que montado vem. Enquanto mil vozes ressoam por aí, Hosana o que vem em nome do Senhor, com alento de grande exclamação, prorrompe com voz triunfal, Hosana, Hosana. O que significa Hosana? Hosana significa salva-nos, Senhor, salva a gente. Salve, estamos debaixo de um domínio, estamos debaixo de uma servidão, salva a gente. E é claro, irmãos, que quando as pessoas viram Jesus entrar, elas achavam o seguinte: é agora que Jesus vai baixar o sarrafo em Roma, é agora. E quando Jesus pega o caminho adentra pelos portões lá de Jerusalém, Jesus vai para o templo. Por quê? E o que ele acha lá no templo? Ele acha uma mentira no templo, no local da verdade. Jesus encontra naquele local que deveria ser a verdade uma ação de mentiras. Por quê? Porque vem de longe no templo, há comércio no templo, e Jesus chega lá, faz uma azorrague, uma espécie de um chicote, derruba as mesas dos cambistas e diz o seguinte: tira isso daqui, porque vocês fizeram da casa do meu pai o quê? Um lugar de comércio. A casa do meu pai não é isso. A casa do meu pai será chamada casa de oração para todos os povos. Essa é a casa de Deus. Quando qualquer coisa que a gente faça, irmãos, que não promove o reino de Deus, isso é o quê? Uma mentira. E nós estamos vivendo em tempos de mentira, e nós precisamos mais do que nunca nos apegar à verdade da palavra de Deus, estarmos apegados ao Senhor Jesus. Deixa eu contar aqui, não é uma história, mas é um fato verídico. Na minha época, né? Eu li, depois eu tinha em videocassete. Alguém lembra o que é videocassete? Tem uns aí que nem sabe o que é, não? Mas na época do videocassete, comprei numa livraria evangélica um videocassete de um filme chamado O Totem da Paz, do missionário chamado Don Richardson, que escreveu um livro também muito interessante chamado Fator Melquisedeque. O que é o Fator Melquisedeque para a gente chegar lá no Totem da Paz? O Fator Melquisedeque é que o Don Richardson, por ser um missionário que viajava, um estudioso, ele chegou à constatação que todas as culturas espalhadas sobre a face da terra, elas estão prontas para receber o Evangelho de Jesus. Porque todos esses lugares, na história dessas culturas, existe a expectativa do aparecimento de um Messias, ainda que distorcido, mas eles aguardam o Messias. Os muçulmanos aguardam o Messias, todas essas religiões que estão por aí aguardam o Messias. Nós estamos aguardando o nosso. E quando nós falamos o nosso, nós estamos falando que o nosso Messias é diferente, não. É porque Jesus disse que iria voltar, então nós estamos aguardando ele. Mas nesse aguardar, o Senhor deixou bem claro: olha, não vos enganeis. Mateus capítulo 24, Jesus diz o seguinte, quando os discípulos disseram: Senhor, quais são os sinais? Qual é a garantia que o Senhor vai nos dar? E tudo isso vai acontecer. Olha o que Jesus disse: não se deixem ser enganados, porque a cultura dos últimos tempos será uma cultura de engano. Olha o que está acontecendo na nossa sociedade, irmãos.
de alguns anos para cá, os movimentos, os grandes homens de fortunas, né, investindo, aquela pessoa que investe dinheiro, que faz o quê? Ela é o quê? Que promove, né? São os chamados os promotores, família Rockefeller. Alguém já ouviu falar da família? Financiadores, família Rockefeller, família Rothschild, né? São os maçons da vida, são, né, os chamados os Illuminatis. O que são os Illuminatis? Os Illuminatis veio de um movimento chamado Iluminismo, aonde eles disseram o seguinte: é a ciência que define e que responde tudo. Então o Iluminismo foi um movimento que abdicou, jogou por terra o Evangelho, Deus, igreja, disse o seguinte: tudo isso tem que acabar, porque só a ciência é que tem poder para decifrar e para explicar as coisas. Então, desse período de iluminismo vieram para cá, nós estamos hoje vivendo um resgate desses camaradas. Porque esses camaradas estão tentando de toda a maneira tirar Deus, neutralizar a verdade de Deus, para eles virem com a verdade dele, a ponto que nós estamos agora vivenciando, não é de agora, mas talvez você não saiba, mas quero só estimular você, se você gosta de pesquisar, sobre transhumanismo ou pós-humanismo. O que é transhumanismo? É o homem chegando a um nível de conhecimento, de capacitação, que ele acha que um dia ele vai acabar com a morte, porque vai haver o que se chama, né, de uma mistura do homem com tecnologia, e o homem com a tecnologia vai chegar ao ponto em que ele vai conseguir vencer a morte. Então, esse transhumanismo significa levar o homem, né, elevar o ser humano a um grau de avanço, de tecnologia, a ponto em que eles vão se sentir como Deus. E essa é a regra. Foi isso que Satanás disse lá no Éden. É a mesma coisa. Então nós estamos vivendo uma época em que as distorções, as ideologias de gênero, as mudanças de sexo, há 10 anos a gente pensava nisso, irmãos, que seria possível. Olha do jeito que as coisas estão hoje. E o pior que a coisa está chegando a um ponto em que a mentalidade está tão corrompida. Por isso o apóstolo São Paulo, quando escreve os Romanos, Paulo diz o seguinte: não se conforme com esse mundo. Sabe por quê? Porque você tem que mudar a tua mentalidade. Sabe o que esse mundo está levando as pessoas a pensar? Tem gente, irmãos, que acha o seguinte: a minha identidade é minha, eu penso do jeito que eu quiser, e se eu achar que eu sou cachorro, eu sou cachorro. Tem gente que amanhece cachorro e vai dormir não sei de que jeito, né? E vai explicar para ele, diz: não, eu tenho liberdade, eu sou dono do meu corpo. Então você vê a que ponto o ser humano está chegando. Essa ideologia de levar crianças, irmãos, de 5 anos para fazer transição de gênero. E nós temos leis dentro do nosso país que leva para os hospitais e eles são bancados. O garoto de 4, 5 anos chega lá, né, deixa eu usar a expressão, né, lá com o seu bilu-bilu e sai com uma outra coisa que não é mais bilu-bilu. Com 4, 5 anos. Olha a doideira! Olha a doideira que esse mundo é uma mentira. O que nós chamamos de um desenvolvimento da mentira. Deixa eu voltar no Dom Richard. Porque Dom Richard, além de escrever esse livro, ele escreveu um livro chamado Totem da Paz. E o livro Totem da Paz é um livro em que ele fez o que nós chamamos, né, de um tempo na vida dele com a esposa e filhos, aonde ele foi para uma tribo lá na Nova Guiné. Nova Guiné? Guiné-Bissau. E ele foi missionário lá nesse lugar. Deus chamou, ele juntou os recursos e foi para lá com a sua família. E a Guiné-Bissau fica lá pelo lado da Indonésia, aquela questão toda. E ele foi para uma tribo chamada Sauí. E quando ele chega lá, ele se depara com uma coisa que ele não esperava acontecer. Ele está no livro dele, se você quiser no YouTube, você encontra esse livro, chamado Totem da Paz. É porque havia nessa cultura, dessa tribo, uma coisa que ele não via em outras tribos.
porque eles tinham o hábito de comer pessoas. Aí você, pastor, mas tem tribo chamada que come pessoas, eles chamam o quê? Canibal, mas tem tribos canibais, a história está cheia delas. Não é? Na Revolução Francesa, a história mostra em que os prisioneiros eram alimentados com carne humana. Agora, 1800 e pouco. Então essa questão da antropofagia já existia, mas essa tribo, ela não comia porque era apto de comer carne humana. Olha o hábito deles. Essa tribo, os Sauí, eles faziam amizade com outras tribos. E alguns guerreiros dessas outras tribos, eles escolhiam, alguém fazia amizade, e esse guerreiro vinha visitar a tribo Sauí. E passava ali semanas, ia para o banquete, era atendido muito bem, era recepcionado de uma maneira, fazia uma amizade incrível, uma aliança. E quando a pessoa já estava praticamente consciente que ela tinha uma grande amizade com algumas pessoas dessa tribo, sabe o que eles faziam? Eles matavam e comiam aquele guerreiro. Por quê? Porque não é pelo fato de comer a carne da pessoa, mas eles achavam que uma vez que era um guerreiro que eles estavam matando, então toda a força espiritual, toda aquela capacitação de guerra ia passar para eles. Então, a cultura da traição, eles defendiam a traição. Qual era a maior qualidade deles? Traição. E aí o Dom Richard está nesse lugar e ele então tenta pregar o evangelho para essas pessoas. E quando ele vai pregar o evangelho de Jesus para essa tribo tem contato com Jesus, mas quem é na história do evangelho que faz traição com Jesus? Judas. Sabe o que aconteceu? Eles levantaram mais a bola de Judas do que a de Jesus. Eles achavam que o herói era Judas, que o camarada que tinha que ser realmente ali enaltecido era o Judas. Por quê? Porque era uma cultura da traição. Eles não endossavam a verdade. Aí o Dom Richard ficou extremamente chateado. Por quê? Porque ele não via o avanço, ele não conseguia ver como é que essa tribo vai ter um encontro com Jesus. Não tem como, eles são resistentes. Irmãos, na tribo Sauí, a pessoa mais importante era a sogra. Não. Na cultura deles, a pessoa mais importante era a sogra. Está vendo? Na nossa cultura, a gente mete a lenha na sogra, não? Mas na deles, a pessoa de destaque era a sogra. E ele não vê, ele estava ao ponto de largar tudo, de abandonar, porque ele orou: Deus, eu não vejo aqui futuro para essa tribo. Eu vim para cá acreditando que alguma coisa iria acontecer, mas não tem perspectiva. Mas um dia, irmãos, a tribo foi atacada e eles se viram numa guerra, e ele acabou acompanhando essa guerra, por ser um missionário diferente, branco. E ele era tido até como um deus, porque ele levou muitas coisas daqui. Aquela cultura, aquela tribo, o primeiro contato que eles tiveram foi com um facão. Então aquilo para eles achavam que o Dom Richard era um tipo de um deus para eles. Então ele foi poupado. Mas nessa guerra, quando as coisas chegaram ao ápice, e a própria tribo entendeu que precisava parar essa guerra com a outra tribo, qual era a forma que eles acharam para parar essa guerra? Porque também fazia parte da cultura. O chefe da tribo, junto com o chefe da outra tribo, cada um trazia o seu filho mais novo. E traziam numa reunião e trocavam os filhos. O chefe de uma tribo pegava o filho da outra, e o chefe da outra tribo pegava o filho dela. E levavam para educar, para criar. E olha o que eles disseram: enquanto esta criança estiver viva, nós vamos estar em paz. Enquanto essa criança sobreviver, não haverá guerra.
Aí o Espírito Santo fala para Dom Riso: é agora, você tem que falar do que Deus fez quando enviou o seu Filho unigênito para anular, para tirar, para libertar essas pessoas. Então, quando ele fala a respeito de Jesus, agora eles começam a entender na cultura deles quem era a pessoa de Jesus. Aí eles abominam Judas, porque diz o seguinte: mas o Judas atrapalhou, porque o Judas foi o camarada então que iria perpetuar a guerra. Então agora eles entendem esse inverso. Por quê? Porque alguém foi e mostrou a verdade para eles. Então, quando nós promovemos a verdade, a igreja, nós precisamos ser homens de verdade. E lemos aqui que no caminho, irmãos, tem o Gaio, e pontuando algumas coisas rápidas aqui, Gaio tem testemunho dos de dentro da igreja, mas tem gente de fora. Gaio é visto pelas pessoas da igreja, mas é visto também pelos estrangeiros. E se tem uma coisa que eu e você precisamos fazer manutenção, é o nosso testemunho. E lembra que nós falamos aqui hoje pela manhã, que duas pessoas na Bíblia, a Bíblia destaca que foi Samuel e Jesus Cristo, porque Samuel e Jesus Cristo, a Bíblia pontua eles dentro da mesma identidade. Eles cresciam em graça e em estatura diante de Deus, mas também diante dos homens. É esse testemunho. Nós estamos hoje com uma deficiência de homens e mulheres que realmente dão o testemunho verdadeiro da pessoa de Jesus Cristo. O apóstolo São Paulo chegou ao ponto de dizer que a vida que agora vivo, não é mais ou menos isso, a vida que agora eu vivo na fé do Filho de Deus, porque agora já não sou eu mais quem vive, mas agora é Cristo que vive em mim. Amém? A vida que eu vivo agora, irmão, tirando pastor, mas o apóstolo Paulo, deixa eu voltar, nós tivemos foi muito bom o encontro dos homens ontem, irmão. E acabou, a gente entrou, né, numa linha aí, né? Quem são os homens que estavam aqui, que estavam ontem aqui? O evangelista Mário, né, o diácono Adilson, né, o Fernandes está lá, o Marcos, né, enfim, o Mauri, o Guilherme também, enfim. E Milena, tu já sabe disso? Já chegou lá? Até o Alderclay estava aqui. Irmãos, o Espírito Santo deu direção, né? E cada um começou. E qual foi a tônica? A tônica do nosso encontro é o seguinte: se examine, porque olha o que nós vamos fazer aqui. A Bíblia não recomenda isso? Antes de comer do pão e beber do cálice, o que eu e você precisamos fazer? Examine o homem a si mesmo. Aí ontem o Espírito Santo começou a denunciar: vamos examinar a nós mesmos, e numa proporção entre ser ogro e frouxo. E as irmãs podem rir, porque essa foi a expressão que a gente falou mesmo. Não? De homem, de ogro e frouxo. Frouxo, né, no sentido que não toma atitude nenhuma. E ogro é aquele camarada chato, né? O cara é grosso, radical. E aí começamos a dizer: e você? Não vou falar, né? Eles estão aqui. As esposas, depois que procurem cada um seus esposos, né? Mas e cada um foi falando: não, eu tenho 50%. Irmãos, são uns 2 ou 3 que disseram: sou 50% isso, 50% aquilo, que a maioria era: sou 70% ogro, sou 80% ogro, sou 80% frouxo. Está entregando a gente. E por quê? A gente está falando da verdade, né? Pô, pastor, tu não estava aqui ontem, né? Nós estamos falando da verdade, né? Da verdade. Porque o nosso primeiro encontro foi um encontro de denunciar as pessoas que estão na caverna. Qual é a tua verdade? Está na caverna. Não foi isso que aconteceu com Davi? Não foi isso que aconteceu? Davi está lá na caverna e juntou um bocado de homem. Irmãos, eu não sei você, mas se coloque na posição de Davi, que está numa caverna, entristecido, vivendo uma crise. Aí chega uma turma lá, estou especulando, chega uma turma lá e o Davi diz o seguinte: pô, agora vou arrebentar, cara. Olha só um pelotão, não é tanta gente, mas, né? Olha só, quando chega, irmãos, vamos especular, eu acredito que eles devem ter dizer: Davi, amargurado de espírito, estou aqui. Davi, endividado, vim para estar aqui contigo.
Davi, você tem outro lá, né? Angustiado. Irmão, tudo quanto é coisa ruim, os caras foram para lá, se fizeram amigos, né, lá de Davi. Eu falei assim, meu Deus, o cara já está mal, irmãos. Aí junto uma turma dessa. Mas vamos focar aqui na verdade. A questão é, irmãos, que esses homens, eles não falaram mentira não, eles disseram quem eles eram. Eles disseram quem eles eram. Quando nós conhecemos a verdade, nós falamos a verdade liberta a gente. Os púlpitos estão cheios de gente mentirosa. Os nossos instrumentos estão cheios de gente mentirosa. A nossa plateia está cheia de pessoas mentirosas. Misericórdia. Olha para a pessoa e diz o seguinte, eu não estou nessa não, em nome de Jesus. Ainda há esperança em Israel. Mas vamos ser sinceros, irmãos. Sem esses camaradas lá. Mas uma coisa que me chamou muita atenção é que na hora que os irmãos... Eu estou falando porque isso está fresquinho, né? Então a gente tem que compartilhar, porque foi tão legal. Mas o que me chamou atenção é que quando esses irmãos estavam falando, eu até comentei com o meu irmão Maurício, né? Ele disse o seguinte, ele disse, mano, não dá para acreditar que eles foram isso. Não dá para... Quando começaram a falar, eu era assim antes. Eu era assim. Eu não levava desaforo para casa. Eu fiz a minha esposa sofrer. Eu fiz meus filhos sofrer. Isso. E a gente olha dizendo, meu Deus, não é que eles estejam prontos. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Colossenses, ou Colossenses Filipenses, Paulo diz o seguinte, olha só, não é que eu já tenha atingido a perfeição, mas eu prossigo para isso. E só consegue atingir o alvo, irmãos, quem é verdadeiro, quem tem um espírito de Gaio, que tem um espírito jovial, que não permitiu que as circunstâncias envelhecessem ele, mas são como os montes de Sião, né? É isso mesmo, que confiam são como os montes de Sião, que não se abalam, mas que permanecem para sempre. Uau, meu Deus, o que Deus quer de cada um de nós é isso. E a gente tem que tomar muito cuidado, irmão, porque é fácil ser levado para mentira. Às vezes nós encontramos aqui o chamado Diótrefes. Quem é Diótrefes? Olha o significado do nome de Diótrefes. O significado do nome de Diótrefes significa alimentado por Júpiter. Esse é o significado de Diótrefes, alimentado por Júpiter. Só que quando a gente vai lá verificar o que significa Júpiter. Júpiter é o maior planeta da mitologia. É o maior planeta. Júpiter. Alguém aí que já veio perdido no espaço, da minha época, aquela questão toda, né? Júpiter, o maior planeta. De todos é o maior. Aí a gente começa a perceber que Júpiter era considerado o Deus dos céus. Júpiter, o Deus dos céus e do trovão, é o rei dos deuses. Olha o que o Diótrefes é. Está querendo ser maior do que todo mundo. Às vezes nós encontramos, irmãos, pessoas que estão tão na mentira que elas se acham maior do que todo mundo. Ela é o melhor. E às vezes, irmãos, ela é até boa em alguma coisa. Mas tem gente que não fica satisfeito com aquilo. Ela quer mais. E não está errado em querer mais. Mas olha o que João Batista falou quando tem, né, essa identidade com Jesus Cristo. O que João Batista falou? Que diminua eu e que ele cresça mais e mais. Agora, dentro da igreja, um líder chamado Diótrefes, que não recebe João, que não deixa os irmãos, quer exercer a primazia. Está escrito aí, ele quer exercer a primazia. Deixa eu te falar, irmãos, quem é da verdade anda em humildade. A humildade é característica de pessoas verdadeiras, de gente verdadeira. Pessoas verdadeiras não são soberbas. Pessoas verdadeiras, irmãos, elas não promovem discórdia. Nós somos embaixadores do reino do Senhor. Nós somos agentes da paz.
Nós somos pessoas que precisam aprender a promover a paz aonde nós estivermos. Tanto é que quando nós somos igreja de Jesus, como é que nós nos identificamos? Como é que nós nos relacionamos? Como é que nós nos saudamos? A paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Amém? Queria terminar, já falei aqui do Diótrefes, mas tem um outro camarada, chamado Demétrio. E esse Demétrio, irmãos, a Bíblia não fala muita coisa dele não, mas fala que, porém Demétrio, é isso mesmo? Deixa eu achar aqui o Demétrio aqui, no 12, quanto a Demétrio, todos dão bom testemunho dele. Uau, pensa aí, todos dão bom testemunho de você? Aqui dentro, lá no teu trabalho, na tua vizinhança, o pessoal dá bom testemunho de você? Porque o testemunho de Demétrio, irmãos, é que quanto a Demétrio, todos dão bom testemunho dele, até a própria verdade. Se a verdade não dá testemunho da gente, irmão, ninguém mais vai dar. Ninguém mais vai dar. A verdade tem que dar testemunho. Comentamos hoje pela manhã, deixa eu trazer isso mais uma vez, que a gente tem um profeta Eliseu, que tinha um percurso. Eu fico imaginando como é que era essa caminhada. Eu fico imaginando um casal em cima, né, de uma casa lá de 2 andares, não sei, olhando. E esse casal tinha filhos? Não, né? Não tinha, né? Então não tinha filho. Ali os dois na janela, olhando todo mundo. Não é que eles fossem fofoqueiros não, tá, irmãos? Tá? Mas eu fico ali especulando, e de repente, quem é que passa debaixo da janela deles? Eliseu. Aí você, vai comigo. Um cutuca o outro e diz o seguinte, ali. Aí diz, fala amor, o que houve, pessoal? Ali vai o homem de Deus. Ali vai, irmão, quando você entra na tua casa, quando você chega no teu condomínio, quando você entra na tua empresa, ou na empresa onde você trabalha, na sala de aula que tu estuda, quem é que nós carregamos conosco que vai forçar as pessoas a olhar para nós e dizer, não tem como contestar, aí está um homem de Deus, aí está uma mulher de Deus. Aleluia. Todos dão bom testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Agora, essas coisas estão acontecendo dentro da igreja, irmãos, e eu queria chamar a tua atenção rapidamente, para a gente poder cear, a respeito de o final de algumas cartas, principalmente do apóstolo São Paulo, quando ele fala sobre saudações. Não sei se você já leu, e tem o hábito de ler as saudações no final das cartas apostólicas, carta que a gente chama aqui, carta o quê? As epístolas, né? Mas olha que coisa legal, vá lá no livro de Colossenses, no capítulo 4, nós vamos ver pessoas que estão dentro da igreja, que fazem parte da história da igreja, e são pessoas que têm a vida na igreja, mas têm a sua vida secular. Não é gente, irmãos, que vive enclausurado dentro de igreja. São pessoas que têm as suas vidas, têm as suas ações, as suas reações. São pessoas de Deus, que interagem dentro da casa do Senhor, mas a essência delas se manifestam fora também. E lá no livro de Colossenses, no capítulo 4, versículo 7, Paulo está dizendo o seguinte, quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor, lhes dará todas as informações. Lembrando que nós estamos lendo uma carta, amém? Eu o estou enviando com o expresso propósito de lhes dar conhecimento da nossa situação e de alentar o coração de vocês. Com ele estou enviando quem? Onésimo. Olha o que Paulo fala de Onésimo. O fiel e amado irmão que é da igreja de vocês. Eles contarão a vocês tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, que está preso comigo,
manda saudações. E também Marcos, primo de Barnabé. A respeito dele, vocês já receberam instruções, que se ele for até aí, faça o que, irmãos? Recebam-no bem. Também Jesus, que não é Jesus Cristo, conhecido por justo, manda saudações. Eles são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. E eles têm sido o que, irmãos? O meu consolo. Epáfras, que é da igreja de vocês, manda saudações. E ele é um servo de Cristo Jesus, que está sempre lutando por vocês em oração. E qual é a oração de Epáfras? É para que vocês se conservem maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E posso testemunhar a respeito de Epáfras, de que muito se empenha por vocês, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Lucas, um médico amado, e também Demas, mandam saudações. Saúde os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne na casa dela. E depois que esta carta tiver sido lida entre vocês, façam com que seja lida também na igreja dos laodicenses. E vocês leiam também a carta que vier de Laodiceia. E digam a Arquipo: atente para o ministério que você recebeu no Senhor, cumprindo bem a sua tarefa. A saudação é de próprio punho. Paulo, lembre-se das minhas algemas. A graça esteja com vocês. Eu não sei se os irmãos já leram, né? Algumas pessoas que nas saudações se fazem menção que eram gente que vinha da igreja. Na epístola de João, João está denunciando que tinha o quê? Não é Demétrio não, qual é o outro? Diótrefes, que está lá dentro. Irmãos, nós precisamos, o que a Bíblia nos ensina? Se for possível, o que nós precisamos fazer? A gente tem a paz com todos, mas a gente acha que isso aqui é só para dentro de igreja. Isso é um princípio. Se for possível, tenha paz com todos. Eu lembro uma vez que a irmã Livane, numa mensagem dela, e eu peguei isso e estou usando, né? Aonde alguém, não sei se foi um pastor, né, conhecido dela, que disse o seguinte: quem é mais espiritual cede. Foi isso? Quem é mais espiritual cede. A pessoa que está num patamar de espiritualidade, de discernimento, o que ela tem que fazer, irmãos? Para evitar problema, ceda. Ceda. Não é fácil. Mas a Bíblia fala que Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou o vexame e a ignomínia e foi fiel até a morte, e morte de cruz. Não é fácil ceder. Pessoas que sabem que estão na verdade e ceder, né, para que seja mantido a paz, não é fácil. Amém? Vamos ler uma outra saudação para terminar? Deixa eu ver aqui qual é a saudação. Eu acho que é do livro de 2 Timóteo. 2 Timóteo não, irmãos. É 2 Timóteo, lá no capítulo 4. Versículo 9. Paulo foi abandonado por todos, não foi abandonado por Deus, mas o pessoal pulou fora. Aí ele diz o seguinte: empenhe-se por vir até aqui. Está falando para Timóteo, tá bom? Empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. O nome Demas significa próximo do povo. Então ele veio, em vez de estar aliançado, ele estava muito mais próximo do povão. Ele abandonou. Paulo está dizendo o seguinte: ele abandonou e se foi para Crescente foi para Galácia, Tito foi para Dalmácia, somente Lucas está comigo.
Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o para Éfeso. Quando, porém, vier, traga a capa que deixei em Troade, aquela questão toda e tal. Agora, olha só, irmãos, Alexandre, o ferreiro, e algumas versões está o latoeiro, me causou muitos males. O Senhor dará retribuição de acordo com o que ele fez. Tome cuidado com ele, também você. Está falando para Timóteo. Tome cuidado com esse Alexandre, porque provocou males, irmãos. Causou males a Paulo, e Paulo disse o seguinte: toma cuidado com ele. Por isso a palavra nos ensina que se você quer traçar um caminho da verdade, nesse caminho que é verdadeiro, você tem que ser simples como uma pomba, mas prudente como uma serpente. Os irmãos estão entendendo? O Demas, ele abandonou, ele foi para o mundo. Esse camarada nunca foi da verdade. E deixa eu te dizer, os irmãos podem se sentir um tanto quanto ou injustiçados ou impactados, mas deixa eu te falar, irmãos, quem tem um encontro verdadeiro com Jesus, não abandona Jesus. Você concorda comigo? Amém. Quem tem um encontro verdadeiro com Jesus, não abandona Jesus. Pode ter momentos de fraqueza, pode ter momentos onde não vigiou, mas ele mantém aquela chama ali. Agora, irmãos, quando sai, quando vai para o mundo, a pessoa se entrega para o mundo e em alguns momentos ela é sabotada, ela é sequestrada. Por isso que eu e você precisamos ter pessoas que façam manutenção na nossa vida para nos manter perto de Jesus. Que toda pessoa que se aproxima da gente vem com um discurso que a gente tem que ceder. E quando eu falo, pastor, mas você acabou de falar que quem é espiritual cede, mas você cede, mas você não pode abrir mão de Jesus, porque se você cede e Jesus fica em último lugar, então você não cedeu, você perdeu. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos estão com os olhos estatalados, mas é isso mesmo. Não? Nós somos da verdade. Caminhe na verdade. Igreja de Jesus Cristo. Se esforce por andar na verdade. Seja alguém que dê testemunho de Jesus. Aonde quer que você esteja, com quem quer que você fale, seja o que for. Mas a primeira impressão que as pessoas precisam ver em você é Cristo Jesus. Volto a dizer aquilo que o apóstolo Paulo escreveu com precisão. A vida que eu tenho agora, não estou dizendo lá atrás não, mas a vida que eu tenho agora. E muitas vezes a gente tem que definir, vem cá, mas se não tinha vida lá atrás, então passa a ter vida agora. Nesse domingo, nessa noite, ainda tem a oportunidade de dizer, agora é a partir de agora. É a partir de agora. Não adianta eu querer correr atrás, porque não dá mais não. Se perdeu. Algumas coisas se perderam lá atrás. Santidade se perdeu lá atrás. Muita coisa se perde lá atrás. E o que nós vamos fazer? Deus deixou bem claro para Moisés quando falou para Faraó. Moisés disse o seguinte: Faraó, não vai ficar nada para trás. Não pode ficar nenhuma unha. Porque Satanás, irmãos, é exímio de fazer o quê? De articular que se você quer correr atrás de alguma coisa que vai ficar lá para trás, tu vai ficar junto. Vai ficar junto. Então, nada nem ninguém pode nos manter aprisionados no Egito. Foi para a liberdade, Gálatas, foi para a liberdade que o Senhor vos libertou. Portanto, não se submeta de novo a jugo de escravidão. Aleluia. Vamos chegar à mesa do nosso Deus, irmãos. Vamos, fica de pé no nome de Jesus. Quero chamar os irmãos que vai